Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do tema fração. Eu gravei a parte 1, onde eu explico como que é a fração, que é numerador, denominador. Depois eu falo sobre a leitura, como que fazemos a leitura de um número em forma de fração. Identifiquei para vocês no último vídeo o que é uma fração própria e trouxe alguns exemplos. Hoje nós vamos aprofundar um pouco o conteúdo, tá? Nós vamos relacionar. Então, é muito importante que se você não assistiu a parte 1 da fração, você pare esse vídeo e volte lá, ok? Vamos começar. Então, eu vou só retomar o conceito da fração própria. Fração própria são todas as frações que os numeradores são menores que o denominador. Então, calma, Juliana, tá difícil, não lembro, vou te explicar. Fração, ela sempre vai ser dividida, você vai considerar um inteiro e uma divisão de partes. Alguns alunos até falam parcelas, certo? Então, o que é a fração? Quando você pensa num quarto, um meio, 2/3, eu trouxe alguns exemplos, 1/10, 25 centésimos. Eu tenho um número em cima que indica a parte que você comeu, a parte que foi retirada, a parte que foi pintada. E o número de baixo. O número de baixo é chamado de denominador. O que é o denominador? É a quantidade que aquele inteiro foi dividido. Então, na última aula de fração, eu falei um pouquinho sobre a fração própria. Todas as frações que foram apresentadas naquela videoaula, todas, elas eram frações próprias, porque o número de cima era menor que o número de baixo. O que isso quer dizer? Eu preciso de 2 desenhos para representar um quarto, por exemplo? Não. Eu tenho um círculo que foi dividido em 4 partes e eu pintei um. Então, isso é uma fração própria. Hoje, nós vamos entrar num outro campo da fração. Nós vamos pensar, gosto muito dessa parte da fração, quando você já entendeu bem o que é a fração e agora nós vamos classificar as frações. Nós vamos pensar na fração imprópria. Imprópria, olha bem, nós estávamos falando da fração própria. Agora nós vamos colocar um in aqui. Nossa, Juliana, só 2 letras, mas faz toda a diferença. Então, ó, você precisa se atentar a isso. O que são essas frações impróprias? Vamos lá aqui. Nós temos um exemplo. Nossa, Juliana, o que é isso? Calma, calma, respira e você vai entender o que é uma fração imprópria. As frações que o numerador é o número que está em cima, que o numerador é maior que o denominador. Ou seja, isso aqui é o oposto do que você acabou de ouvir do que é uma fração própria. Então, olha, já fica uma dica. Se o número de cima ele é maior, então você já tem um indício que aquela fração não pode ser uma fração própria. Então, eu vou voltar aqui só para você perceber uma coisa, ó. Nesse slide, eu trouxe aqui para você alguns exemplos. Todos os números que estão em cima, que são os numeradores, são menores que os números denominadores, ou seja, o número de baixo. Agora, perceba a fração imprópria. Imprópria. Calma, imprópria. Temos aqui, olha bem, eu precisei de um inteiro totalmente pintado, então esse inteiro aqui foi dividido em 8 partes. Aqui eu peguei mais um inteiro e pintei, que é 8 mais 3, 11. 8, 9, 10, 11. Então, eu preciso que representar 11, eu preciso de 2 inteiros de 8 partes. Então, você está começando a entender o que é uma fração imprópria. O número de cima, ele é maior que o número de baixo. Então, se você entende que o inteiro
é o seu denominador, o total de partes, você vai entender o que é uma fração imprópria. Quando você tem um número em cima que é maior que o número de baixo, então, certamente, com certeza absoluta, já é um indício que você vai precisar de mais de um inteiro para você fazer essa representação. No nosso caso, nós temos aqui o exemplo 11 em cima, 8 embaixo. Então, para eu fazer 11, eu preciso de 2 desenhos divididos, né? Em 8 partes cada um. E eu vou pintar 8 em um inteiro, igual está aqui, ó. E vou pintar 3 no outro. Isso é uma fração imprópria, ó. Nós temos o número em cima, maior que o número de baixo. E você precisou de 2 círculos para representar. Então, esse número aqui, em fração, ó, vamos pensar. Eu tenho 8 de 8, certo? Então, eu tenho 8 oitavo. Juliana, tá ficando difícil. Calma, não tá, ó. Vamos pensar na fração como um todo. Na fração própria, o que você aprendeu na fração própria? Vamos pegar esse segundo círculo. A fração própria é o número menor em cima e o número maior embaixo. Então, aqui você tem 3 oitavos, certo? 3 oitavos. Só esse segundo círculo era uma fração própria. Quando você soma os 2 círculos para fazer a fração 11 oitavos, você tem uma fração imprópria. No vídeo 1, na primeira videoaula de fração, eu falo que o inteiro é o que determina o seu denominador. Então, eu poderia ter aqui, vamos trocar o exemplo. Imagina que esse primeiro círculo fosse dividido em 6 partes. Consegue imaginar? Então, se você tem 6 partes aqui, e você precisaria pintar 11, você teria 6 sobre 6, né? Ou 6 sextos, mais 5 sextos. Isso é uma fração imprópria. São frações que o numerador é maior que o denominador. Ou seja, representam um número maior que o inteiro. Então, fique calmo que ainda tem mais. Existe uma outra classificação. Então, você viu a fração própria. Agora, acabamos de falar da imprópria. E agora, vamos para a aparente. Fiz até agora uma gracinha para vocês. Como assim, Ju? E agora? Por quê? Nós temos essa divisão. Por que tem que dividir? Por que nós temos que classificar as frações? Né? O que isso influencia nos meus resultados? Quando estivermos falando de números decimais, de porcentagem, nós falamos de adição, subtração, de frações, tanto com denominadores iguais e diferentes, isso vai fazer diferença para você. Então, sim, você precisa conhecer todas as frações. E nessa videoaula eu vou te explicar todas, é só você ficar tranquilo, pode ir fazendo algumas anotações. No seu livro também você deve ter algum exemplo. A partir do que você está observando nesse vídeo, você vai entender melhor o que está aí no seu caderno e no seu livro, isso eu tenho certeza. Vamos lá. Fração aparente. A fração aparente é a fração que representa um número natural. Eu até coloquei aqui para vocês, quem não lembra o que é um número natural. O número natural é aquele número inteiro, que não foi dividido, não foi repartido. Os meus alunos costumam falar que número inteiro, o número natural, é um número que não é decimal e que ele não é de jeito nenhum fração. Não é fração. O número inteiro, quando eu falo 15, 20, 100, 1.500, 2.300, 2020, por exemplo,
são números inteiros, diferente de quando eu falo assim, R$10,50. A sua nota da prova foi 9,5. Sua nota foi, por exemplo, 8,75. Quando eu coloco uma vírgula, eu transformo um número inteiro, um número natural, em um número decimal. Então, o que você precisa saber agora? Que a fração aparente é quando você consegue dividir e ficar um número inteiro. Não é nenhum número fracionário, não é nenhum número decimal. Ju, vamos voltar. Então, ó, calma. A fração própria é a fração que o número de cima é menor que o número de baixo. Ok? O que é a fração imprópria? É o contrário da fração própria, o contrário. Fração imprópria, o número que está em cima, ele precisa ser maior que o número que está embaixo. E aí você vai precisar mais de um inteiro, mais de um desenho, tá? No caso da fração aparente, o número de cima, que é o numerador, ele vai ser maior. Qual é a diferença, então? O número de cima dividido pelo de baixo te dá um número inteiro. A fração aparente, ela é bem simples. É só você lembrar da regra básica. Quando você tem aqui 8 e você tem esse risco aqui, eu falo para os meus alunos que na matemática tudo tem um nome e tudo tem uma função. Se você está fazendo uma conta de mais, por exemplo, ou uma conta de menos, você está fazendo um algoritmo, quando você coloca assim, 8 mais 4, por exemplo, aí você faz o risco logo abaixo. Então, quando você tem o número 8 de primeira parcela, o segundo número que é o 4, então 8 mais 4 é igual, aquele risco, o nome dele é igual a 12. Temos o resultado, né? Que é a soma ou total. Na fração, esse risco, ele significa divisão. Juliana, em todas as situações ele vai ser divisão? Sim, em todas as situações vai ser divisão. Quando entrarmos, por exemplo, nas frações, vamos pegar uma fração, transformar em um número decimal ou em uma porcentagem, ele é divisão, você vai perceber isso melhor. Então, qual é a dica que eu já vou dar para você? Quando você encontrar uma fração, você vai lembrar que esse risco no meio não é um traço apenas, ele é o sinal de dividir. Então, quando eu penso na tabuada, 8 dividido por 4, Juliana, óbvio que é 2, porque 2 vezes 4 é igual a 8. É isso é a fração aparente. Quando você tem um número na fração, você consegue dividir e dar um número exato.